Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver me escutando aqui. E bora lá, tocando o nosso Blocult, o bloco cultural do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, aqui no formato podcast, falando para todos vocês e, claro, trazendo algumas informações, curiosidades, entre outros assuntos, para sua manhã, tarde e noite, sempre tentando enriquecer com muitas informações, questões culturais, políticas, artísticas e outros. Vamos que vamos? Então é isso. Bom, hoje praticamente estou aqui gravando no dia 9, né? Domingo. Foi um final de semana relativamente corrido, agitado, muitas atividades, porém muito prazeroso também. E, bom, fizemos aí entregas, né, de ovo de Páscoa, celebramos essa festividade, tudo que esse dia 9 de abril de 2023 simbolizou. Porém, vem aquela história, né? Precisamos aí falar um pouco sobre a questão da Páscoa, já que estamos nesse programa, já que temos essa proposta histórica, cultural. Vamos então, óbvio, né? Vou recorrer aqui à ajuda de sempre do querido amigo Alexandre Terini, professor, historiador, falando um pouco sobre de onde veio a Páscoa, né? O significado aí da Páscoa. Bom, nas palavras aqui dele, né? Apesar de ser um feriado cristão no Brasil, a Páscoa é originalmente uma festa judaica. Milênios antes de Cristo, os judeus já comemoravam a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito com o sacrifício de um cordeiro. A palavra Páscoa vem de Pesach, do hebraico passar por cima, em alusão à 10ª praga do Egito. Segundo o Antigo Testamento, o Deus único Yahvé, através de Moisés, instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e usar o sangue do animal para marcar as suas casas. Assim, o anjo da destruição, o anjo da morte, que vinha matar os primogênitos na terra, passa por cima das casas dos hebreus, poupando os seus primogênitos e aniquilando, né, os primogênitos dos egípcios. Mas, enfim, isso é outra história. No Novo Testamento, Jesus Cristo teria feito a famosa última ceia no dia 14 do mês Nissan do calendário hebraico, por volta de março ou abril. Ou seja, na noite da Pesach, dentro da tradição hebraica, né? Jesus e seus discípulos, todos judeus, né? Aquela velha história, né? Jesus era cristão? Não, Jesus era judeu, né? Como todos os seus discípulos naquela época, naquele momento. E naquela situação, né, foi-se servida uma refeição chamada Seder. No dia seguinte, Jesus seria crucificado como um cordeiro de Deus, que sacrificou a própria vida para salvar a humanidade, né, segundo a tradição cristã. A partir daí, passaram a celebrar a Páscoa para relembrar a morte e a ressurreição do Messias. Então, de uma tradição hebraica, a gente já vê aí então a adaptação para a cultura cristã, né, propriamente. E, claro, né, para trazer aí a simbologia de outras questões da Páscoa, segundo nos conta aqui o Terini, porém, o coelho da Páscoa, hoje tão popular, não faz parte da tradição judaico-cristã. Segundo estudiosos do folclore alemão e inglês, a lebre seria um dos símbolos de Eostre, antiga deusa da fertilidade das mitologias anglo-saxã e germânica,
cujo festival era celebrado no início da primavera no hemisfério norte por volta do dia 21 de março. A Igreja Católica, em busca de converter os povos germânicos, misturou a Páscoa com o festival de Easter, inclusive dando origem à palavra Easter, Páscoa, em inglês. Dando sequência, outro ícone popular de origem pagã é o ovo de Páscoa. Nas culturas antigas, desde o Antigo Egito e a Mesopotâmia até os povos nórdicos da Europa, o ovo simbolizava a fertilidade, a vida, o nascimento e a primavera, assim como o coelho. Em algumas mitologias, o universo e os deuses surgiram de um ovo primordial. A tradição de colorir os ovos para presentear parentes e amigos também era muito comum entre os povos antigos. Aí, no caso, eram ovos de fato, Com a expansão do cristianismo nos séculos seguintes, a conversão dos povos pagãos misturou diferentes tradições culturais e o ovo de Páscoa também passou a simbolizar a ressurreição de Cristo. Afinal, o ovo carrega uma vida que sai e deixa a casca vazia, assim como a tumba vazia após Jesus ressuscitar, de acordo com os evangelhos. Como parte das festividades da Páscoa, os ovos eram cozidos e coloridos, muitas vezes de vermelho, para simbolizar o sangue de Cristo. Um texto alemão do século XVII cita o mito popular do coelho da Páscoa, que anda por aí botando ovos e os escondendo nos jardins. Na mesma época, o costume chegou nos Estados Unidos por meio da imigração alemã e se espalhou pela sociedade, apesar da forte perseguição por parte dos puritanos, que são os chamados protestantes radicais, que rejeitavam as misturas de tradições pagãs no cristianismo feitas pela Igreja Católica. Porém, mesmo assim, houve aí toda uma proliferação dessa cultura, desse pensamento, e, consequentemente, os primeiros ovos de chocolate surgiram na Europa, já no início do século XIX, e eram cascas vazias de ovos de verdade recheadas com chocolate. Mais tarde, chocolates em forma de ovo começaram a ser produzidos em escala industrial na virada do século XIX para o XX. Tá vendo? Isso aí é muito conhecimento que as pessoas acabam não sabendo, Mas é tudo curiosidade importante aí para gente saber. Só finalizando a questão da Páscoa, Assim, a partir da segunda metade do século XX, a Páscoa deixou de ser apenas religiosa e se tornou cada vez mais uma data comercial, tendo sobretudo as crianças como público-alvo e o coelho o seu garoto propaganda. Também se popularizaram diversas brincadeiras infantis de Páscoa, como a caça ao ovo de chocolate, a corrida do ovo e a visita do coelhinho, geralmente um adulto fantasiado, mas que nem sempre agradava. Diga-se de passagem, algumas fotos aí, Algumas fantasias de coelho que faziam, principalmente antigamente, que eram tanto quanto assustador. E essa questão da fantasia, era bastante comum até mesmo pela questão da visita do Papai Noel, Então a questão da visita do coelhinho, essa coisa de tornar atrativo, principalmente para o público infantil, acaba sendo muito importante. E não deixa de ser uma estratégia, Aí a gente pode até discutir um pouquinho de marketing também, que inclusive os próprios pais, a própria sociedade e em especial os próprios pais acabam fazendo para, de início, tentar mostrar que essa época do ano é uma época divertida, é uma época agradável e aos poucos introduzir na criança, dentro
da cultura cristã, dentro da cultura ocidental, o porquê dessa celebração, né? O porquê que a criança está ganhando um presente no Natal, o porquê que ela está ganhando chocolate na Páscoa e, consequentemente, né, trazê-la aí um pouco mais à realidade, à cultura, às tradições da sua religião naquele determinado meio, naquela determinada cultura, naquela determinada tradição. Falando aí em tradição e essa questão sobre o Jesus e o Jesus histórico, vem aí a grande questão que há muito se discute, né? Nas palavras do professor Joel Antônio Ferreira, a, hoje talvez ele tenha sido esquecido, esse Jesus mais subversivo, podemos até mesmo dizer que revolucionário, e que a igreja foi adaptando, até por hoje ser um instrumento de poder como tantos outros. Porém, como podemos aí pegar pelas palavras de Joel Antônio Ferreira, quem no Império Romano ia para a cruz? Os subversivos, os sublevadores, os revolucionários, os marginais, os questionadores da Pax Romana, os péssimos da sociedade, os fracos diante de tudo. Ora, se Jesus foi para a cruz, ele tinha alguma dessas características, ou todas, na ótica dos poderosos, ou seja, a elite, a classe dominante, aqueles que comandavam, né? Aqueles que detinham o poder na época do Império Romano, fossem romanos propriamente, ou os judeus naquele momento, naquela situação, os religiosos, os reis, entre outros, não gostavam muito de figuras, seja tantos outros pregadores como haviam em paralelo, como até mesmo a própria figura de Jesus, o Cristo, né? Lembrando que Cristo não é o sobrenome dele, né? Não é não existia a família Cristo, né? É Jesus o Cristo, né? Daí vem a tradição cristã do Jesus, um judeu que, até onde a história converge, de fato existiu, e foi aí, como o próprio professor Joel Antônio Ferreira nos fala, né, um questionador do poder, um questionador das desigualdades, da injustiça social. E é claro que, independente de religião, independente de tradição católica, cristã, evangélica ou qualquer outra, temos que pensar aí o que é que as diversas religiões acabaram se adaptando, né, como um instrumento de dominação, sendo que esse próprio marginal, no sentido de estar à margem daquilo que era o status quo da sua sociedade naquele momento, né? Aquilo que Jesus pregou e colocou de fato para a humanidade. Mas é isso, minha gente. Acho que foi algumas questões aí que eram importante falarmos, né, nesse período de Páscoa, aproveitando ainda esse restinho de domingo para estar falando sobre isso aqui para vocês. E como é de praxe, falar algumas outras curiosidades.
você que provavelmente deve estar me acompanhando, deve estar me escutando agora nesse dia 10 de abril, já segunda-feira. Hoje é dia da Engenharia Militar e também dia do Engenheiro do Exército. Isso tudo aqui no Brasil, né? Celebrado aí nacionalmente. É aniversário também de Lano Brito, radialista aqui de São José dos Campos, com quem já tive a honra de trabalhar lado a lado, e ainda faço alguns projetos paralelos aí, né? Ainda temos um relacionamento e inclusive semanalmente participo aí do programa, né? Sempre dando alguns pitacos e inclusive falando sobre essas questões culturais que a gente sempre tenta trazer e ilustrar o programa. Entre outras atividades aí, vocês podem estar contando, verificando. Claro que isso eu vou elaborar, trazer mais para vocês ao longo dos próximos programas e das próximas semanas, atividades que teremos, né? Em especial, de preferência, atividades gratuitas, né? Seja aí no Parque Vicentina Aranha ou também aqui no Sesc São José dos Campos, com certeza vamos ter aí materiais excelentes, coisa aí de muita qualidade. Aliás, aqui mesmo no Sesc, né, pertinho aqui de mim, no dia 11 de abril, terça-feira, teremos aí a roda de conversa Racismo Estrutural no Audiovisual. Os convidados são Viviane Pistache, Júlio Hazek e Lucas Bongratz. Então, podem aí colocar na agenda, porque com certeza vocês vão ter aí um papo interessantíssimo e claro que abril vai estar aí no Sesc abordando essa questão, entre outros assuntos aí que é bom colocar na agenda. Então, para não perder, já anotem aí a programação e, claro, para mais dúvidas e informações, acessem o www.sescsp.org.br/unidades/São José dos Campos ou procurem aí, né, pelo Sesc de São Paulo, pelo Sesc de São José dos Campos, ou seja lá qual for a sua cidade. Joga no Google, joga aí no celular, joga aí no seu buscador da melhor preferência. A gente fala Google, né, já é até um vício, mas isso aí você joga no buscador que você quiser, né? Isso aí é problema seu e eu não tenho nada a ver com isso. O importante é acessar o material e ver o que é que está tendo, que com certeza vão gostar bastante. E também no nosso www.pqvicentinaranha.org.br também acompanhar aí a programação cultural do parque, né? Que nesse mês de abril estarei dando uma atenção especial aqui nas nossas programações, que afinal de contas são os 99 anos deste parque que, na minha humilde opinião, é o melhor de São José dos Campos. Se bem que eu falo isso, né? Mas eu dei uma certa abandonada. Faz um tempo que não estou indo nele, né, que não estou frequentando, mas podem deixar que logo logo estou de volta, né, logo logo estou aí querendo fazer mais celebrações, logo logo estamos aí para poder nos divertirmos, né, fazer mais caminhadas, curtir a vida cultural e todas as demais celebrações aí no Parque Vicentina Aranha e, claro, todos os demais parques aí de São José dos Campos. Aliás, aguardem, né, por alguns assuntos, algumas matérias especiais aqui no Blocult, né, entre outras programações nossas, falando sobre os parques de São José dos Campos e demais parques que sempre tem algo
atrativo, algo interessante para todos conhecermos. Capite? Então, fechando aqui o nosso Blocult de hoje, uma feliz Páscoa, uma ótima semana, um beijo e um abraço no coração de todos e tchau!